Abra a sua Bíblia no capítulo 5 da primeira carta de Pedro. Eu já preguei muitas vezes nesta igreja sobre Pedro. E essa semana, quando o reverendo Ronaldo me disse que eu tinha que pregar, eu fui atrás do Pedro outra vez. Só que eu estou progredindo na expansão desta exposição. Eu vou para o capítulo 5, versos 5 e 6. Eu vou expor esses versos e eu espero que vocês consigam seguir o meu raciocínio. Capítulo 5, 5 e 6. Lembra, no 1 a 4, ele fala aos presbíteros da igreja. Agora ele começa assim, igualmente, ele vai para os jovens, igualmente, aos jovens, rogo, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns para com os outros, cingivos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu fui até o 7. Eu quero fazer nesta manhã a distinção entre duas coisas. Entre ser humilde e humilhar-se. A palavra grega, para os dois, é a mesma, mas o sentido não é exatamente o mesmo. Então eu vou falar da humildade diante dos homens e vou falar da humilhação perante Deus. Tá? No verso 5 fala, cingi-vos todos de humildade. E no começo do verso 6 fala, humilhai-vos, portanto. É a mesma palavra grega. Tapeino é o verbo. Eu vou comentar sobre ele mais tarde. Vamos começar a falar sobre a humildade diante dos homens. Pedro está falando de uma humildade relacional, porque ela deve ser vista no trato de uns para com os outros. A humildade sempre será relacional. Nunca você é humilde sozinho, não faz sentido. Você é humilde sempre em relação a alguém. Porque a humildade tem a ver com a comparação nossa com os outros, assim como a soberba. São virtudes e pecados relacionais. O significado de humildade diante dos homens. Há uma série de conceitos que são errôneos a respeito de humildade. Por exemplo, humildade não é degradar-se a si mesmo, não é se colocar para baixo, não é pensar o pior de si mesmo, não é isto. Essas coisas não são humildade, porque você estará pensando a respeito de você mesmo. Somente quando você começar a pensar nos outros em comparação a você, é que nós começamos a encontrar o caminho da humildade. Você tem que sempre ter os outros na conta sua. Humildade, mais um pouquinho, não é pensar de si mesmo além do que convém, e nem pensar a quem do que convém. Ser humilde é pensar de si mesmo o que é justo, que significa pensar de você mesmo como Deus pensa. De ver-se como Deus vê você. Isso é ser justo com você. Ser humilde é se avaliar corretamente e ver-se à luz do que Deus pensa de você. Ser humilde é estar desejoso de tomar um lugar inferior, um lugar que a gente não gosta muito. Ser humilde significa prestar mais atenção aos outros do que a si mesmo. Diz Paulo, é considerar os outros superiores a si mesmo.
é não dar lugares a si mesmo e sim aos outros, e não querer para si mesmo os principais lugares, as coisas mais honradas, mais elevadas. Isso Jesus ensinou muito claramente. Humildade significa não atrair atenção para você, não querer glória alguma para você, para que as pessoas vejam-se inferiores a você. Não significa colocar o farol, o facho de luz sobre você. Significa não saber à sua direita o que a sua esquerda faz. A humildade significa que você não deve exaltar-se acima dos outros. Isso faz um mal terrível e é vergonhoso, e o problema é que os outros veem essa vergonha e quem é soberbo quase não consegue enxergar. A humildade significa que você não deve ser crítico dos outros, e esse pecadinho eu tenho frequentemente. Quando nós somos críticos de alguém, nós estamos dizendo, em outras palavras, que nós somos melhores que a pessoa. Então, ser humilde é olhar-se a si mesmo do forma como Deus olha você. Veja que esta é uma responsabilidade de todos os cristãos. Leia o verso 5, o começo para mim, alguém. Bom, cingi-vos, tá? Cingi-vos todos de humildade. A ordem de Pedro é para que eles próprios se vistam de humildade. E Pedro usa o verbo cingir, que significa vestir-se ou revestir-se, que significa, na verdade, apertar alguma coisa que não deixa abrir, como se fosse um nó, de forma que, em cingindo-se, você fica preso por aquela vestimenta. Portanto, não é uma opção sua ser humilde, mas uma ordem. É um imperativo divino. É uma questão de obediência, como foi dito aqui há pouco, àqueles que estão sobre nós. O fato de que os cristãos têm responsabilidade de serem humildes não significa que eles por si mesmos sejam capazes de humildade. Para que nós sejamos humildes, há uma dose de graça. Porque a tendência nossa, a inclinação pecaminosa nossa sempre leva-nos a pensar dos outros melhor que nós. Nós não falamos isto abertamente, claramente, mas é o que nós pensamos, via de regra. Por que Pedro está dizendo que a nossa humildade deve ser vista como uma roupa que você se veste? Porque a roupa é alguma coisa que é vista, todos são capazes de ver em você, e há um sentido em que a humildade é o uniforme que nós todos devíamos usar igualmente. Os cristãos devem se desvestir do homem velho, portanto, do seu orgulho, da sua soberba, e vestir-se da humildade. Para você se vestir de orgulho, você não precisa de ajuda de ninguém. Você é poderoso o suficiente para ser soberbo. Mas você precisa de ajuda para ser humilde diante de Deus. Nada diz Paulo, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Quando você é humilde, você veste-se de uma capa que todo mundo pode ver. São duas capas, uma de soberba, mas essa não se veste, você já vem com ela. A outra você tem que desvestir-se de uma e tem que vestir-se dessa capa da humildade. O texto fala também dos sujeitos da humildade dentro dos homens. O texto fala, cingi-vos presbíteros, cingi-vos jovens. O texto fala, cingi-vos todos.
esse vem para você e para mim. Ele está falando especificamente aos presbíteros, nos versos 1 a 4. Ele fala, igualmente, os jovens, mas isto aplica-se a todos nós, sem exceção. Todos e cada um de nós devemos nos vestir da humildade, essa roupagem especial que há tanta carência dela no meio da igreja de Deus. Lembre-se que a soberba é o primeiro pecado que existiu na criação divina. Satanás foi soberbo. Lembra que Paulo, escrevendo a Timóteo, fala assim, que os presbíteros não sejam neófitos para não se ensoberberem e caírem na condenação do diabo. Então, certamente o diabo queria ser igual a Deus ou considerava-se acima do Criador. Cingi-vos todos de humildade. As motivações, vamos lá. Por que é que você deve mostrar-se humilde diante dos homens? Por que você tem que vestir a capa da humildade? Uma resposta negativa e outra positiva. A primeira resposta é para não sofrer a resistência de Deus. Para não sofrer a resistência de Deus. Deus não suporta a soberba. Nós já não suportamos em nossa pecaminosidade. Você imagina Deus. E Ele é vingador da soberba. Ele se opõe à soberba. Ele se torna inimigo nosso quando nos portamos soberbamente. Por essa razão, você e eu não deveríamos querer nunca ter Deus contra nós. Porque Deus resiste. Ele bate de frente contra a sua soberba, sejam quais forem as manifestações delas. Segundo motivo que é positivo, para poder receber a graça de Deus. Olha só, mas aos humildes concede a sua graça. Pedro 5 fala, vou repetir, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Em outras palavras, Pedro está dizendo que Deus fica do lado daqueles que se portam humildemente perante os homens. Em outras palavras, ele está citando aqui Provérbios 3:34, ele está dizendo que a humildade é alguma coisa que devemos ardentemente desejar. Portanto, se você quer experimentar a bondade de Deus na sua vida, pratique humildade, porque a esses Deus concede a sua bondade. Esta é a ideia. Deus contempla com bondade aqueles que se portam humildemente diante dos homens. Se nós não nos vestirmos da roupagem da humildade, nós vamos ser privados de muitas coisas da graça divina em nós. Deus nos livre da soberba. E você não venha me dizer que você não tem isto. Porque a soberba se encontra nos palácios e nos casebres. Não há lugar nenhum onde a pobreza não tenha alguma manifestação, ou que a soberba não tenha nenhuma manifestação. Por isso, todos nós devemos ser humildes para que a graça divina seja dada, a bondade divina seja dada sobre nós. Mas humildade, eu disse no começo, humildade e humilhação não são a mesma coisa. Veja a diferença, no decorrer da minha exposição você vai perceber. Portar-se humilde diante dos homens e humilhar-se perante Deus. Disse as palavras, os verbos são os mesmos, possuem a mesma raiz. Ele usa a mesma palavra aqui, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, a mesma palavra que ele usou a respeito de Jesus Cristo. Paulo fala que humilhando-se a si mesmo, nós lemos isso no texto agora há pouco, né, que foi colocado na nossa ordem de culto. Tendo vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
ele subsistir em forma de Deus, não julgou como usurpação ou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, e fala, humilhando-se, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele abriu mão dos direitos, de privilégios que tinha como filho glorioso. E essa é uma humilhação voluntária, vou mexer daqui a pouco nisto. Ele humilhou-nos com o propósito de não sermos, ou para que não fôssemos humilhados. E esse verbo, tapeino, você não precisa guardar, mas só para você ter notícia, significa literalmente perder voluntariamente poder, perder voluntariamente o prestígio ou o status. É muito necessário essa humilhação diante de Deus. Perceba que eu não estou usando humildade perante Deus. Se você não for humilde, você não é capaz. Se você for soberbo, ele percebe, não adianta, você não pode esconder dele. Eu posso esconder de você meu orgulho, você pode esconder de mim o seu orgulho, mas diante de Deus é humilhação, é você botar-se debaixo de, estar sob ele, sem questionar as coisas que ele faz você passar na vida. O orgulho é um pecado inicial, eu já disse agora há pouco, é o primeiro elo da corrente maldita do pecado. Um pregador inglês do século XIX, chamado Charles Spurgeon, ele disse que o orgulho é o capitão da nossa pecaminosidade, das nossas iniquidades. Portanto, dizer que o orgulho, eu posso dizer que o orgulho foi o primeiro pecado, tanto na esfera celestial, isto é, angelical, como na esfera humana, terreal. O primeiro pecado do homem, que foi feito pelo casal, não é? Culminou na desobediência formal, foi o orgulho. Lembra que Satanás, digamos, injetou uma espécie de veneno na alma de Eva, e que disse assim, não, Deus não está dizendo a verdade, Deus está dizendo que Ele não quer competidores, por isso que você não deve comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque você vai ter conhecimento como Ele, você vai ser igual a Ele. Isso é soberba. O primeiro homem pensou que poderia conhecer tudo como Deus, ser igual a Deus. A soberba eleva-nos, ou eleva o nosso eu. Nós nos pensamos de nós mais do que é justo. E o desejo de ser igual a Deus está misturado certamente com soberba. E creio que é possível considerar o pecado como também sendo o último dos homens, aquelas pessoas em quem a graça não vem, não transforma. Essas pessoas até o fim, até o leito de morte, elas morrem em seu orgulho, elas não se dobram, elas não se humilham perante Deus. E esse orgulho é um pecado penetrante. Não há nenhum lugar em nossa interioridade em que ele esteja ausente. Ele está presente nos nossos pensamentos, nas nossas afeições, nas nossas volições. É um pecado que atingiu todas as nossas entranhas. Ele infecta o mais profundo do nosso ser. E eu queria que você prestasse atenção nisto, porque volta e meia você luta com esse pecado, secreto, muitas vezes. Mas quando você é descuidado, você mostra, você deixa transparecer, e aí que você é condenado pelos homens. Mas você não engana Deus, você não precisa ser um driblador de Deus, que você não vai driblá-lo. Portanto, esse pecado penetrante, eu digo aqui com todo o respeito, é um pecado indestrutível. O mesmo pregador inglês, Spurgeon, disse que o orgulho parece ter 1000 vidas, parece ser impossível de matá-lo, fecha aspas.
Quando pensamos que ele desapareceu, ele surge inesperadamente. Quando pensamos que ele morreu, como uma fênix, ele revive das cinzas. O único jeito de matar o orgulho é matar você mesmo. Mas o pior, não adianta matar você mesmo, porque depois, lá na outra vida, você vai continuar sendo orgulhoso, sendo soberbo, porque você não vai se curvar diante de Deus voluntariamente. Deus é que vai ter que humilhar você até para sempre. É necessário uma grande dose da graça divina para que o orgulho seja quebrado, a fim de que ele seja erradicado de nós. Você e eu já fomos objeto da ação divina, nós já fomos ressuscitados com Cristo, nós já fomos, portanto, regenerados, nascidos de novo, estamos sendo santificados, mas a semente está lá. A semente do orgulho está lá. Mas quando Deus completar a nossa redenção no dia de Cristo Jesus, então a soberba vai ser erradicada de nós. Vamos ver agora um pouquinho sobre o significado de humilhar-se diante de Deus. O texto fala: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhar-se, vou repetir, não significa exatamente a mesma coisa que ser humilde. A humildade diante dos homens é uma espécie de ação que você deve ter, é uma responsabilidade sua, ao mesmo tempo em que a humilhação é uma coisa que Deus faz em relação a você. Porque para você realmente se humilhar, você tem que ter alguma coisa sobre você. Uma coisa que aperta você, que amassa você, que torna você rebentado. Isso é humilhação. Mas o texto fala: humilhai-vos. Também é responsabilidade sua, colocar-se debaixo da mão poderosa de Deus. E esse verbo que se encontra quando se encontra na voz ativa, significa fazer uma decisão no sentido de urgência. Humilhai-vos significa: faça isso agora, não espere. E na voz passiva indica que nós devemos estar sujeitos a uma ação poderosa de Deus sobre nós para baixar a nossa crista. Precisamos entender que quando Deus nos humilha, Ele nos coloca numa posição de uma autoestima diminuída. Frequentemente nós temos uma autoestima elevada. Deus fala: menos. Ele nos humilha. Tiago, o apóstolo, o irmão do Senhor, ele nos fala de uma forma diferente de humilhação. Ele fala assim: sujeitai-vos, portanto, ou sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Duas maneiras de você de ter humilhação diante de Deus. Nosso Redentor disse assim: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Tá? Vamos ver essas duas coisas rapidamente. A primeira vem com maldição, a segunda vem com bênção. Nós temos que fazer escolhas o tempo todo. Então a pergunta que lhe faço é: a sua humilhação vai ser voluntária ou você vai ser humilhado? São duas coisas, dois ângulos diferentes. A primeira é aquela onde você é humilhado por Deus. O texto fala: quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Se você pensar de si mesmo como alguém que desafia Deus, como alguém que não liga para o que Deus diz, como alguém que resiste à palavra de Deus, e tem gente na igreja que resiste à pregação da palavra de Deus, que contraria a vontade de Deus, que constantemente pratica os mesmos pecados, que se jacta até diante de Deus, esse será humilhado por Deus. Humilhar-se diante de Deus significa sujeitar-se à disciplina divina, ao coro
que vem da parte dele para conosco. E nós precisamos resistir. Deus resiste aos soberbos. E eu não queria receber a humilhação divina, porque a mão de Deus é pesada demais. Eu não queria experimentar esse tipo de humilhação, ele é muito dolorida. E Deus já fez isso com vários dos seus servos, tanto no passado como ainda faz no presente. A segunda é aquela em que você se humilha voluntariamente. O texto fala, quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aquele que se humilha voluntariamente, se amolda ao que Deus faz acontecer em sua vida. Veja o que Paulinho de Tarso disse. Escuta lá. Digo isto, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não é um troço com o qual você nasce. Você tem que aprender. E é com a humilhação que Deus faz cair sobre nós, é que nós aprendemos. Então, se nós fazemos isso voluntariamente, é muito bom, muito mais agradável do que fazer isto debaixo da poderosa mão de Deus. Em tudo somos atribulados, disse Paulo, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Não é fácil reagir às adversidades do modo como Paulo reagiu. Não é fácil estar debaixo de provações terríveis. Não é fácil passar sobre circunstâncias onde a humilhação vem sobre nós. Não é fácil sofrer. Não é fácil perder pessoas, não é fácil ter enfermidades, não é fácil ser testado. A gente tem que aprender a viver contente. Esta é o tipo de humilhação que nós devemos ter em nós. A nossa inclinação natural é fugir da dor, é resistir de modo errôneo às provações que Deus nos manda. Quando não reagimos bem, então o próprio Deus se encarrega de nos humilhar. E quem se humilha voluntariamente não se sente derrotado, desamparado, não fica angustiado, não fica destruído, porque essa pessoa entende os propósitos de Deus na vida. Entendem que Deus está por detrás de todas as coisas. Agora, uma frasezinha do verso que nós lemos é humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Cada vez que eu leio esse verso, eu lembro do reino do Vadislau. Eu sou uma espécie de mocinha, tenho uma mãozinha desse tamanho. Quando a gente vai cumprimentar ele, parece um alicate que pega assim na gente. Vocês já viram isso? É uma mão forte, pesada. No começo eu me assustei, depois eu fui já meio durinho assim para poder resistir. Você imagina a poderosa mão de Deus. A mão do Vadislau, do Lauzico, já dói. Você imagina a poderosa mão de Deus? Isso aqui é uma coisa muito forte para mim. Você entra debaixo do trator divino. É preferível a gente voluntariamente falar, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Se você quiser me bater, me bata, mas me consola. Se quiser me derrubar, mas levanta, do que você ser derrubado, do que você ficar amassado. Você e eu devemos nos orgulhar diante de um Deus de mãos tão poderosas. Você será um tolo se você resistir ou tentar resistir à poderosa mão de Deus. Significa essa poderosa mão de Deus, humilhar-se perante ela, significa você entender, reconhecer que Deus está debaixo do controle de todas as coisas. Você pode espernear, mas você não consegue resistir a ela, porque a mão dele é poderosa.
Deus resiste aos soberbos. O orgulho é a razão pela qual nós resistimos a Deus. O orgulho se opõe a Deus, o orgulho nosso desonra a Deus. Aprenda a ficar quietinho diante das coisas que Deus faz você passar. É difícil? É. É desafiador? É. Mas você tem que aprender a botar-se debaixo dessa mão. Ou voluntariamente, antes que Ele meta a sua mão sobre nós. Quando você se humilha perante Deus, ou quando você não se humilha perante Deus, Ele humilha você. Não esqueça disto. Quando nos apresentamos corretamente diante dEle, Ele nos coloca em nosso devido lugar. Onde não acontece a humildade, acontece a humilhação. Que escolha você vai ter? Você vai se humilhar voluntariamente ou esperar Deus humilhar você? Não é brincadeira isso, não. É muito sério. É algo terrível estar sob a poderosa mão de Deus. Nunca duvide disto. Não seja altivo na presença dos homens e muito menos na presença de Deus. Os homens podem não lhe fazer nada, mas Deus não deixa por menos. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. Eu teria um monte de coisa para dizer aqui, mas deixa eu pular. Como reagir debaixo da poderosa mão de Deus? A nossa alegria ou a nossa tristeza, a nossa vitória ou a nossa derrota, a nossa redenção ou a nossa perdição. Essas coisas todas dependem de como reagimos às ações vindas da poderosa mão de Deus. Se você se humilha perante ela, você vai perceber quão doce é estar debaixo dela. Você sabia que, aqui ele fala, entristecidos, mas sempre alegres. Nada tendo, mas possuindo tudo. É muito confortante você humilhar-se voluntariamente debaixo da poderosa mão de Deus, porque não é esta a sensação que você tem quando Deus humilha você. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Se você faz resistência a essa mão, se você não se humilha debaixo dela, você vai sentir o peso dela. Lembra de Faraó? Faraó não se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus. Ele não reconheceu a soberania de Deus sobre os reinos da terra, portanto, sobre o reino do Egito. Aí Deus usou a sua poderosa mão para tratar com ele. E você e eu podemos fazer, em outras palavras, a mesma coisa que Faraó fez. Nós reagimos soberbamente quando a Bíblia diz, quando nós endurecemos o nosso coração. Que foi o que aconteceu com o Faraó. Quando nós não gostamos do modus governandi de Deus em nossa vida. Há algumas pessoas que Deus tem tratado de modo diferente. Deus não trata igualmente todo mundo, não. Ele dá mais bênçãos a uns do que a outros, mais riquezas a uns do que a outros, e mais dor a uns do que a outros. É da soberania dele governar o mundo desse jeito. Vou mostrar a palavra grega disto. É da prerrogativa divina fazer isto. Mas Deus nos bota debaixo da sua poderosa mão. E a palavra grega para, não sei se vocês sabiam, a palavra grega para poderosa mão é krataios. De onde vem as palavras portuguesas? Democrático, teocrático, autocrático. Isto é, kratel é governar, é dominar, é estar por cima, estar em posição de mando. Essa que é a ideia de poderosa mão de Deus. É melhor a gente
submeter-se a Ele. Você falou em sujeição para as crianças, se eu não me engano. Essa é a ideia de humilhar-se. Ponha-se debaixo da vontade de Deus. Não blasfeme contra Deus, não murmure contra Deus. Isto que significa o que você falou. Qual é a palavra? Submissão. Estar debaixo de. Veja o resultado da humilhação perante Deus. O que diz o texto? Qual é o resultado? Para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Vejamos 3 coisas aqui. Primeiro, o significado de exaltação. Tem 3 tipos, ou há 3 tipos de exaltação que é mencionado, ou são mencionados na Escritura. Primeira é a exaltação de Deus o Pai. Quando falamos que Deus o Pai é exaltado, não significa que Ele foi humilhado. Mas quando Ele cresce na estima nossa, quando nós aprendemos a reconhecer nele todas as coisas e dirigir louvores a ele, exaltar o nome de Deus, é torná-lo mais admirado e mais honrado entre as pessoas. Você tem que contar as coisas que Deus faz em você. Você tem que contar às pessoas o que na história do mundo Deus fez. E você vai então exaltar o Senhor. Não existe nenhuma mudança em Deus que passa de um estado de humilhação para um estado de exaltação. Segundo, quando nós falamos na exaltação do Filho encarnado, o significado de exaltação muda de figura. A palavra é a mesma, muda de figura. O Deus Filho, antes da encarnação, vivia em glória. E então ele se humilhou e foi humilhado. As 2 coisas. Por isso que quando ele estava para terminar a obra redentora, ele fala assim: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então Jesus Cristo encarnado passou por um estado de humilhação e então foi exaltado. No 3º dia, após a sua morte, ele foi elevado a uma posição de vitória, elevado ao céu, assentado junto ao trono de Deus. Entretanto, quando o tempo oportuno chegar, o seu nome será mais honrado entre todos os seres criados. Foi lida hoje aqui, na hora do culto. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua venha confessar que Ele é Senhor, pela glória do Pai. Aqui já aproveita e glorifica os 2. O Pai glorifica o Filho, e nós glorificamos ao Pai pelo que Ele vai fazer, já fez e vai fazer com o Filho. Mas tem outro tipo de humilhação. Eu falei da humilhação do Pai, eu falei da humilhação do Filho. E agora na humilhação sua, minha. Quando falamos da exaltação dos caídos, mas remidos, nós estamos falando de um outro tipo de exaltação. Os cristãos exaltados são aqueles libertos de um tempo de escravidão moral, libertos de humilhações que sofrem tanto da parte dos homens como da parte do próprio Deus. Deus que por algum tempo nos humilha, Ele o faz para o nosso crescimento, nos coloca numa posição de honra entre os homens. Essa exaltação não é resultado do esforço nosso, mas da superabundante graça de Deus sobre nós. De onde vem a exaltação? Veja o texto. Para que Ele, em tempo oportuno, Ele, aquele que tem poder para humilhar, é o mesmo que tem poder para levantar.
O Deus que lança você nas profundezas é o mesmo que tira você de lá e o bota nas alturas. O Deus que faz você afundar é o mesmo que faz você cheio de gozo e alegria. O Deus que lança você na escravidão é o mesmo que liberta você. Então pense a respeito do Zé do Egito. Ele foi humilhado por seus irmãos, ele foi zombado deles, ou por eles, e ele foi enviado como prisioneiro, ou ele foi enviado para o Egito como escravo, e ele foi vendido, e fizeram uma tramóia com ele, uma sujeira com ele, e ele foi parar nas masmorras do Egito. Ficou preso lá por alguns anos. Entretanto, de uma hora para outra, Deus o exaltou e o colocou na posição de segundo homem do Egito. Pense a respeito do próprio Israel. Veja o que Moisés disse a respeito desse assunto. Disse Moisés ao seu povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Para tirar da humilhação precisa de, não uma mão como a minha, mão forte, mão poderosa, para tirar da escravidão de 400 anos, um povo que vivia reclamando, um povo que vivia gemendo. É necessário um poder maior do que o poder da escravidão para redimir os homens de todos os sofrimentos pelos quais ele passava. Deus exerceu o seu poder maravilhosamente para humilhar Faraó e para exaltar o sofrido e humilhado Israel. A exaltação procede de Deus, porque somente Ele tem poder para isso. Somente. E último ponto. O tempo da exaltação. O que diz aí? E Ele vos exalte quando? No tempo oportuno. É curioso que tem duas palavras no grego que falam de tempo. Uma é cronos, daí a palavra cronológica, né? E outra é kairos. Kairos é diferente de cronos, não tem a ver com a contagem do tempo, né? De meses, e anos e séculos, não. Esse é cronos. Kairos tem outra significação. O texto fala aí em tempo oportuno. Isto é, significa que há um ponto quando Deus põe a sua boa mão sobre nós, há um tempo apropriado. Olha só, kairos, que é a palavra aqui, oportuno, significa o tempo certo, o tempo devido, o tempo apropriado, o tempo favorável, o tempo conveniente, o tempo de estação própria, o tempo decisivo, o tempo quando as coisas estão maduras. Deus não nos exalta antes e nem depois. Ele nos exalta no tempo apropriado, o kairos de Deus. Por isso que nós precisamos aprender como os israelitas não aprenderam, debaixo da poderosa mão de Deus, humilhados, eles lamentaram e eles murmuraram no Egito, no caminho para Canaã, eles murmuraram o tempo todo. Há uma coisa que nós precisamos aprender a ter, quando estamos debaixo da poderosa mão de Deus, nós precisamos ter paciência, até que o tempo oportuno aconteça, até quando o tempo apropriado aconteça, até quando a madurez das coisas que têm que ser feitas vão ser feitas. O timing de Deus é diferente do nosso. Portanto, espere pacientemente no Senhor. Todos nós, quando lemos um livro ou vamos ver um filme, nós começamos capítulos assim, digamos, de uma novela ou de uma história, de uma série na televisão, nós vamos andando, mas a gente quer ver o fim logo. E geralmente o fim é mais bonito, é gostoso. Você
fica alegre com o que acontece ao personagem. Raramente uma história termina numa desgraça. É frustrante. E nós esperamos um momento em que as coisas venham a acontecer conforme nós gostaríamos. Mas a gente se esquece que antes que o fim chegue, muita tribulação na história da novela. Muito sofrimento, muita tristeza, muita dor, até que o tempo bom aconteça. Lembra que Deus nunca exalta alguém até que esteja ela aprontada para a exaltação. Primeiro vem a cruz, então depois a coroa. Primeiro vem o sofrimento, depois a glória. Sempre as trevas precedem a luz. Nunca de modo contrário. Apenas espere até o tempo de Deus chegar. Você que está debaixo da poderosa mão de Deus. E eu gosto de uma oração, e eu termino aqui. Eu mostro de uma oração onde o salmista fala debaixo de lutas, debaixo de pressão de homens, debaixo da poderosa mão de Deus, porque ele esteve debaixo da poderosa mão de Deus. Ele fala assim: ó minha alma, em Deus espera quietinho, em Deus espera silenciosa, porque só dele vem a minha salvação, só dele vem a minha esperança. Portanto, ó minha alma, em Deus espera silenciosa.